From the Conference Center Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo em Salt Lake City, esta é a sessão da manhã de sábado da Conferência Geral Semestral número 186 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da igreja. A música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mórmon. Membros e líderes da igreja vieram de todas as partes do mundo para receber conselhos e instruções dos líderes gerais da igreja. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência da igreja, dirigirá esta sessão. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à sessão da manhã de sábado da Conferência Geral Semestral de número 186 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Damos calorosas boas-vindas aos membros e amigos que participam aqui no Centro de Conferências e no mundo todo, onde quer que estejam. O presidente Thomas S. Monson, que preside esta conferência, pediu que eu dirigisse esta sessão. A música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mórmon sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Andrew Ellsworth e Clay Christensen ao órgão. O coro deu início a esta sessão cantando Doce é o Trabalho e agora cantará com cânticos de louvor. A oração de abertura será oferecida pela irmã Joy D. Jones, que foi apoiada na conferência de abril como presidente geral da primária. Our Heavenly Father, Nosso Pai Celestial, agradecemos-te pelas bênçãos de estarmos aqui no mundo todo para essa conferência geral. Agradecemos-te pelo dom de teu Filho, nosso Salvador.
e pelo seu sacrifício expiatório. Agradecemos-te pelo profeta vivo e apóstolos. E oramos para que os abençoe. E, por favor, abençoe o presidente Monso para que ele sinta nosso amor, confiança e apoio a ele. Oramos por aqueles que estão participando desta conferência, que sejam abençoados com o teu Espírito. E pedimos-te que abençoe a cada um de nós, para que sintamos e que possamos ser ensinados por meio do dom do Espírito Santo. Expressamos o nosso amor e a devoção a Ti. E dizemos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Teremos agora o privilégio de ouvir o presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência. Após seu discurso, o coro cantará o hino Graças damos a Ti por um profeta. Então ouviremos o elder Robert D. Hales, do Quórum dos 12 Apóstolos. Em seguida, ouviremos a irmã Carol F. McConkie, primeira conselheira na Presidência Geral das Moças. Como somos abençoados por nos reunir novamente nesta Conferência Mundial sob a orientação e liderança de nosso querido profeta e presidente Thomas S. Monson. Presidente, nós o amamos e o apoiamos de todo o coração. Durante minha vida profissional como piloto, dependi muito da precisão dos sistemas de computação e da confiabilidade neles, mas raramente precisei trabalhar em meu próprio computador. Quando era executivo e trabalhava no escritório, eu tinha assistentes e secretários que gentilmente me ajudavam com as tarefas. Isso mudou em 1994, quando fui chamado como autoridade geral. Meu chamado consistia em muitas oportunidades maravilhosas de ministrar, mas também havia muito trabalho de escritório, mais do que jamais imaginei ser possível. Para minha surpresa, a principal ferramenta que usei para organizar meu trabalho foi um computador pessoal. Pela primeira vez na vida, tive que mergulhar nesse mundo estranho, confuso e incompreensível. A princípio, o computador e eu não tínhamos uma relação muito amigável. Pessoas capacitadas em tecnologia tentaram me ensinar a usar o computador. Elas literalmente ficavam em pé atrás de mim, inclinando-se por cima do meu ombro, movimentando seus dedos rapidamente numa sinfonia de percussão sobre o teclado. Viu? Diziam orgulhosas. É assim que se faz. Mas eu não via. Foi uma transição conturbada. Minha curva de aprendizagem parecia um muro de tijolo. Levou bastante tempo, repetição, paciência. Uma porção significativa de esperança e de fé, muitas afirmações reconfortantes de minha esposa e muitos litros de um refrigerante dietético cujo nome não vou citar. Agora, 22 anos depois, estou cercado de tecnologia da computação. Tenho um endereço de e-mail, uma conta no Twitter e uma página no Facebook. Possuo um smartphone, um tablet, um laptop e uma câmera digital. E por mais que minhas habilidades tecnológicas não estejam à altura de qualquer criança de 7 anos de idade, eu me saio bem para um septuagenário. Mas tenho notado algo interessante. Quanto mais hábil me torno com a tecnologia, menos lhe dou seu devido valor. Durante grande parte da história da humanidade, a comunicação acontecia à velocidade de um cavalo. Enviar uma mensagem e receber uma resposta podia levar dias ou até meses. Hoje, nossas mensagens percorrem milhares de quilômetros céu adentro ou milhares de metros abaixo de oceanos para chegar até alguém do outro lado do mundo. E se houver um atraso de até mesmo alguns segundos, ficamos frustrados e impacientes. Parece ser próprio da natureza humana. À medida que nos familiarizamos com alguma coisa,
mesmo que seja milagrosa e sublime, perdemos nosso senso de admiração e a tratamos como algo trivial. Deixar de dar valor a nossas tecnologias e conveniências modernas pode ser um problema relativamente pequeno. Mas, infelizmente, às vezes temos uma atitude semelhante em relação à doutrina eterna e grandiosa do Evangelho de Jesus Cristo. Nesta Igreja de Jesus Cristo, muito temos recebido. Estamos cercados de uma riqueza tão impressionante de luz e verdade que eu me pergunto se realmente apreciamos o que temos. Pense nos primeiros discípulos que andaram e conversaram com o Salvador durante seu ministério terreno. Imagine a gratidão e a reverência que devem ter inundado seu coração e preenchido sua mente quando viram que ele ressuscitara do sepulcro, quando sentiram as marcas em suas mãos. A vida deles nunca mais seria a mesma. Pense nos primeiros santos desta dispensação, que conheceram o profeta Joseph Smith e ouviram-no pregar o Evangelho restaurado. Imaginem como devem ter se sentido ao saber que o véu entre o céu e a terra havia se rompido novamente, derramando sobre o mundo luz e conhecimento advindos de nosso lar celestial. Mas, acima de tudo, pense em como você se sentiu quando acreditou e entendeu pela primeira vez que você realmente é um filho de Deus. Que Jesus Cristo sofreu voluntariamente por seus pecados, para que você pudesse ser limpo de novo. Que o poder do sacerdócio é real e pode ligá-lo a seus entes queridos pelo tempo e toda a eternidade. Que há um profeta vivo na terra hoje. Isso não é maravilhoso? Levando tudo isso em consideração, como pode ser possível que justo nós não fiquemos entusiasmados para frequentar as reuniões de adoração da igreja? Ou que nos cansemos de ler as Santas Escrituras? Suponho que isso só seria possível se nosso coração tivesse perdido a capacidade de sentir gratidão e admiração pelos dons sagrados e sublimes que Deus nos concedeu. Verdades transformadoras estão diante de nossos olhos e ao nosso alcance. Mas às vezes percorremos sonâmbulos o caminho do discipulado. Frequentemente deixamos-nos distrair pelas imperfeições de membros à nossa volta, em vez de seguir o exemplo de nosso Mestre. Trilhamos um caminho coberto de diamantes, mas mal podemos distingui-los das pedrinhas comuns. Quando eu era jovem, meus amigos me perguntavam sobre a minha religião. Com frequência, eu começava a explicar as diferenças com uma palavra de sabedoria. Outras vezes, enfatizava as semelhanças aparentes em outras religiões cristãs. Nada disso os impressionava muito. Mas, quando eu falava sobre o grande plano de felicidade que o Pai Celestial concedeu a nós, seus filhos, eu conseguia a atenção deles. Lembro-me de tentar desenhar o plano de salvação no quadro negro em uma sala de aula da capela. Fiz círculos para representar a vida mortal, a pré-mortal, a mortalidade e o retorno a nossos pais celestiais depois desta vida. Quando eu era adolescente, adorava compartilhar essa mensagem fascinante. Ao explicar esses princípios com minhas simples palavras, meu coração transbordava de gratidão por um Deus que ama seus filhos e por um Salvador que redimiu todos nós da morte e do inferno.
Eu tinha muito orgulho dessa mensagem de amor, de alegria e de esperança. Alguns de meus amigos diziam que essa mensagem lhe soava familiar, mesmo que essas coisas nunca tenham sido ensinadas em sua formação religiosa. Era como se eles sempre soubessem que essas coisas eram verdadeiras e eu estivesse simplesmente esclarecendo algo já enraizado em seu coração. Acredito que todo ser humano leva no coração uma lista de perguntas fundamentais sobre a vida. De onde vim? Por que eu estou aqui? O que vai acontecer depois que eu morrer? Perguntas como essas têm sido feitas por seres mortais desde a aurora dos tempos. Filósofos, estudiosos e especialistas investiram sua vida e seus bens em busca de respostas. Sou grato pelo Evangelho restaurado de Jesus Cristo ter as respostas às perguntas mais complexas da vida. Essas respostas são ensinadas na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Elas são verdadeiras, claras, diretas e fáceis de compreender. São inspiradas e as ensinamos a nossas crianças de 3 anos de idade na classe dos raios de sol. Irmãos e irmãs, somos seres eternos, sem princípio nem fim. Sempre existimos. Somos literalmente os filhos espirituais de pais celestiais, divinos, imortais e onipotentes. Viemos das cortes celestiais do Senhor nosso Deus. Somos da casa real de Elohim, o Deus Altíssimo. Caminhamos com Ele na vida pré-mortal. Nós o ouvimos falar, testemunhamos Sua majestade, aprendemos seus caminhos. Vocês e eu participamos de um grande conselho em que nosso amado Pai apresentou no seu plano que nós viríamos à Terra, receberíamos um corpo mortal, aprenderíamos a escolher entre o bem e o mal e progrediríamos numa proporção que seria impossível de outra maneira. Quando passássemos pelo véu e chegássemos a esta vida mortal, sabíamos que não nos lembraríamos mais da vida passada. Haveria oposição, adversidade e tentações, porém também sabíamos que a aquisição de um corpo físico era de suma importância. Oh, como esperávamos aprender rapidamente a fazer escolhas certas, a resistir às tentações de Satanás e, por fim, a voltar a nossos pais celestiais tão amados. Sabíamos que pecaríamos e que cometeríamos erros, alguns até sérios. Mas também sabíamos que nosso Salvador Jesus Cristo fizera a promessa de vir à Terra, de viver uma vida imaculada e de entregar voluntariamente sua vida em um sacrifício eterno. Sabíamos que se entregássemos nosso coração a Ele, confiássemos nele e nos esforçássemos com toda a energia de nossa alma para trilhar o caminho do discipulado, poderíamos ser purificados e entrar novamente na presença de nosso querido Pai Celestial. Então, com fé no sacrifício de Jesus Cristo, eu e vocês aceitamos de livre e espontânea vontade o plano do Pai Celestial. É por isso que estamos aqui, neste belo planeta Terra, porque Deus nos ofereceu a oportunidade e nós escolhemos aceitá-la. Nossa vida mortal, no entanto, é apenas temporária e vai terminar com a morte de nosso corpo físico. Mas a essência de quem eu e vocês somos não será destruída. Nosso espírito continuará a viver e aguardará a ressurreição, um dom gratuito concedido a todos nós por nosso amoroso Pai Celestial e por seu Filho Jesus.
Na ressurreição, nosso espírito e nosso corpo serão reunidos, livres das dores e de imperfeições físicas. Após a ressurreição, haverá o dia do juízo. Embora no final todos sejam salvos e herdem um reino de glória, aqueles que confiarem em Deus e procurarem seguir suas leis e ordenanças herdarão uma vida nas eternidades, que será inimaginável em glória e deslumbrante em majestade. O dia do juízo será um dia de misericórdia e de amor, um dia em que corações quebrantados serão curados, em que lágrimas de tristeza serão substituídas por lágrimas de gratidão, em que tudo será acertado. Sim, haverá profundo pesar devido aos pecados. Sim, haverá remorso e até angústia por causa de nossos erros, insensatez e teimosia, que podem fazer com que percamos oportunidades de alcançar um futuro muito maior. Mas confio que não ficaremos apenas satisfeitos com o julgamento de Deus. Ficaremos atônitos e admirados com sua infinita graça, misericórdia, generosidade e amor por nós, seus filhos. Se nossos desejos e obras forem bons, se tivermos fé em um Deus vivo, então poderemos aguardar ansiosamente o que Moroni chamou de o agradável tribunal do grande Jeová, o juiz eterno. Amados irmãos e irmãs, meus queridos amigos, nosso coração e nossa mente não ficam repletos de admiração e de assombro ao contemplar o grande plano de felicidade que nosso Pai Celestial preparou para nós? Não são tomados por uma alegria indescritível por saber do futuro glorioso que é preparado para todos os que esperam no Senhor? Se vocês nunca sentiram tal assombro e alegria, eu os convido a buscar, estudar e ponderar as verdades simples, porém profundas do Evangelho restaurado. Que as verdades solenes da eternidade repousem em sua mente. Deixem-nas prestar testemunho a vocês do plano divino de salvação. Se vocês já sentiram essas coisas antes, pergunto-lhes hoje: podem agora sentir isso? Recentemente tive a oportunidade de viajar a Belfast, Irlanda. Enquanto estive lá, notei o brasão de Belfast, que inclui o lema Pro tanto quid retribuamus, ou como podemos retribuir o tanto que recebemos? Convido cada um de nós a ponderar essa pergunta. Como podemos retribuir a abundância de luz e verdade que Deus derramou sobre nós? Nosso amado Pai apenas pede-nos que vivamos de acordo com a verdade que recebemos e que sigamos o caminho que Ele nos providenciou. Portanto, tenhamos coragem e confiemos na orientação do Espírito. Compartilhemos com o nosso próximo, em palavras e em ações, a extraordinária e fascinante mensagem do plano de felicidade estabelecido por Deus. Que nossa motivação seja o amor que temos por Deus e por seus filhos, pois são nossos irmãos e irmãs. Esse é o início do que podemos fazer para retribuir o tanto que recebemos. Dia virá em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que os caminhos do Senhor são justos e que seu plano é perfeito. Para vocês e para mim, que esse dia seja hoje. Proclamemos, assim como fez Jacó no passado: ó, quão grande é o plano de nosso Deus! Disso testifico e deixo-lhes minha bênção,
Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nobel laureate O Prêmio Nobel da Paz, Elie Wiesel, estava no hospital recuperando-se de uma cirurgia cardíaca de peito aberto quando recebeu a visita de seu neto de 5 anos. Quando fitou os olhos do vô, o menininho viu sua dor. Vovô, ele perguntou, se eu te amar mais, você vai sofrer menos? Faço hoje uma pergunta semelhante a todos nós. Se amarmos mais ao Salvador, vamos sofrer menos? Quando o Salvador chamou seus discípulos para que o seguissem, eles viviam a lei de Moisés, inclusive buscando olho por olho e dente por dente. Mas o Salvador viera cumprir aquela lei com sua expiação. Ele ensinou uma nova doutrina. Amai vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai
pelos que vos maltratam e vos perseguem. Os discípulos foram ensinados a deixar os caminhos do homem natural e a seguir o modo amoroso do Salvador, substituindo a contenda pelo perdão, pela bondade e a compaixão. O novo mandamento de amar uns aos outros nem sempre era fácil de ser seguido. Quando os discípulos se preocuparam com seu convívio com pecadores e certas classes de pessoas, o Salvador pacientemente ensinou: quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ou, como explicou um profeta no livro de Mórmon, quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis somente a serviço de vosso Deus. Como discípulos do Salvador nesses últimos dias, achegamo-nos a Ele amando e servindo os filhos de Deus. Ao fazermos isso, talvez não consigamos evitar as tribulações, as aflições e o sofrimento na carne, mas sofreremos menos espiritualmente. Até em nossas provações, podemos sentir alegria e paz. Nosso serviço e amor cristãos, evidentemente, começam no lar. Pais, vocês foram conclamados a ser professores e missionários amorosos para seus filhos, pequenos e jovens. Eles são seus pesquisadores. Vocês têm a responsabilidade de ajudá-los a se converter. Na verdade, todos procuramos nos converter, o que significa estar plenos do amor de nosso Salvador. Como seguidores de Jesus Cristo, seu amor nos motiva a apoiar-nos uns aos outros em nossa jornada mortal. Não conseguimos fazer isso sozinhos. Vocês já me ouviram mencionar este provérbio Quaker: eleve-me e elevá-lo-ei, e juntos nos edificaremos. Como discípulos, começamos a agir assim quando somos batizados, mostrando nossa disposição de carregar os fardos uns dos outros para que fiquem leves. Ensinar a doutrina do reino uns aos outros é um modo de amar e prestar serviço uns aos outros. Pais e avós, temos a tendência de lamentar as condições do mundo, que as escolas não estão ensinando o caráter moral. Mas há muito que nós podemos fazer. Podemos aproveitar os momentos de ensino em nossa própria família. Agora mesmo. Não os deixem escapar. Quando surgir uma oportunidade de compartilhar seus pensamentos sobre o Evangelho e as lições de vida, parem tudo o que estiverem fazendo e sentem-se e conversem com seus filhos e netos. Não devemos nos preocupar por não sermos professores do Evangelho com formação profissional. Nenhum curso de treinamento ou manual é tão útil quanto o estudo pessoal das Escrituras, a oração, a reflexão e a busca da orientação do Espírito. O Espírito vai conduzi-los ao longo do caminho. Prometo-lhes, o chamado de serem pais inclui a dádiva de ensinar da maneira certa para vocês e para seus filhos. Lembrem-se de que o poder de Deus para nos influenciar em retidão é seu amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Jovens, vocês são alguns de nossos mais eficazes professores do Evangelho. Vocês vão à igreja para aprender de modo que possam voltar para casa para ensinar e servir sua família, amigos e vizinhos. Não tenham medo, tenham fé para testificar aquilo que sabem ser verdade. Pensem como os missionários de tempo integral crescem por estarem levando uma vida consagrada, usando seu tempo e talentos e prestando testemunho para servir e abençoar as pessoas. Ao compartilharem seu testemunho do Evangelho, sua fé vai crescer e sua confiança vai aumentar. Alguns de nossos atos de serviço cristão de maior influência são prestados ao realizarmos o estudo das Escrituras em família, a oração em família e os conselhos de família.
Por mais de 100 anos, os líderes da igreja nos conclamam a reservar um tempo sem interrupções todas as semanas. Porém, muitos de nós ainda deixam de receber as bênçãos. A noite familiar não é uma palestra da mãe ou do pai. É nosso tempo em família para compartilhar conceitos e experiências espirituais, para ajudar nossos filhos a aprender, a cuidar uns dos outros e a compartilhar, para divertir-nos juntos, para prestar testemunho uns aos outros e para crescer e progredir juntos. Ao realizarmos nossa noite familiar todas as semanas, nosso amor uns pelos outros vai se tornar mais forte e vamos sofrer menos. Lembremos-nos do seguinte: o trabalho mais importante que fazemos em nossa família é pelo poder do Espírito Santo. Sempre que erguemos a voz com raiva, o Espírito se afasta de nossa companhia e de nossa família. Quando falamos com amor, o Espírito pode estar conosco. Lembremos-nos de que nossos filhos e netos avaliam nosso amor pelo quanto dedicamos de nosso tempo a eles. Acima de tudo, não percam a paciência e não desistam. As Escrituras nos dizem que quando alguns dos filhos do Pai Celestial decidiram não seguir seu plano, os céus choraram. Alguns pais que amaram e ensinaram seus filhos também choram quando seus filhos crescidos decidem não seguir o plano do Senhor. O que os pais podem fazer? Não podemos orar para tirar o arbítrio das pessoas. Lembrem-se do pai e do filho pródigo, que pacientemente esperou que o filho caísse em si, enquanto o tempo todo observava quando ainda estava longe. Podemos orar pedindo orientação sobre quando falar e o que dizer, e quando, de vez em quando, nos calar. Lembrem-se de que nossos filhos e familiares já decidiram seguir o Salvador na esfera pré-mortal. Às vezes, é somente por meio das próprias experiências de vida que esses sagrados sentimentos são novamente despertados. Por fim, a decisão de amar e seguir ao Senhor tem que ser deles. Há outro modo especial pelo qual os discípulos expressam seu amor pelo Salvador. Quero hoje homenagear todos os que servem ao Senhor como cuidadores. O Senhor ama vocês. Em seu serviço sereno e sem ostentação, vocês estão seguindo aquele que prometeu: teu Pai, que vê em segredo, recompensar-te-á abertamente. Penso no meu vizinho, cuja esposa sofria do mal de Alzheimer. Todos os domingos, ele a ajudava a vestir-se para as reuniões da igreja, penteava-lhe o cabelo, passava-lhe maquiagem e colocava-lhe os brincos. Ao prestar esse serviço, ele foi um exemplo para cada homem e mulher de nossa ala. Na verdade, para todo mundo. Certo dia, a esposa disse a ele: eu apenas queria ver meu marido de novo e estar com ele. Ele respondeu: eu sou seu marido. Ela replicou com brandura: oh, que bom. Não posso falar desse assunto sem reconhecer a cuidadora especial da minha vida. A discípula especial do Salvador para mim. Minha companheira eterna, Mary. Ela doou tudo o que tinha, com amor compassivo e carinhoso. Suas mãos são um reflexo do gentil e alentador toque do Mestre. Eu não seria nada sem ela. E com ela, conseguirei perseverar até o fim. Feliz na vida eterna. Se você estiver sofrendo profundamente sozinho ou com outras pessoas, eu exorto a permitir que o Salvador seja seu cuidador.
Apoie-se no amplo braço dele. Aceite sua promessa alentadora. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Irmãos e irmãs, se ainda não o fizermos plenamente, voltemo-nos mais para o perdão, a bondade e o amor. Renunciemos à guerra, que com frequência é travada no coração do homem natural, e proclamemos a paz, o amor e o carinho de Cristo. Se haveis adquirido o conhecimento da glória e bondade de Deus, e também da expiação que foi preparada desde a fundação do mundo, não tereis desejo de ferir-vos uns aos outros, mas sim de viver em paz. E não permitireis que vossos filhos transgridam as leis de Deus e briguem e disputem entre si. Ensiná-los-ei, porém, a amarem-se uns aos outros e a servirem-se uns aos outros. Pouco antes da crucificação do Salvador, ele ensinou aos seus apóstolos: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. E se me amais, guardai os meus mandamentos. Testifico que a verdadeira postura do Salvador em relação a nós é a que foi retratada na estátua de Thorvaldsen no Cristo. Ele continua a estender as mãos. Nós o seguimos, amando e servindo uns aos outros e guardando seus mandamentos. Presto meu testemunho especial de que ele vive e nos ama com perfeito amor. Esta é sua igreja. Thomas S. Monson é seu profeta na terra hoje. É minha oração que amemos mais nosso Pai Celestial e seu Filho e que soframos menos. É minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nos desafios da mortalidade, nunca estamos sozinhos para realizar nosso trabalho, vencer nossos desafios e enfrentar a adversidade ou as perguntas sem respostas. Jesus Cristo ensinou com uma parábola que devemos orar sempre e nunca desfalecer. Ele falou sobre um juiz que não honrava Deus e não tinha respeito algum pela humanidade. Todos os dias, uma viúva ia até ele, pedindo justiça contra seu adversário. Por algum tempo, o juiz não quis ajudá-la. Mas, como resultado de suas súplicas fiéis e constantes, o juiz finalmente disse: como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não venha e me importune muito. Então, Jesus explicou: ouvi o que diz o injusto juiz. Deus não fará justiça aos seus eleitos que clamam a Ele de dia e de noite? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Depois o Senhor perguntou: porém, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A oração é essencial para desenvolver a fé. Quando o Senhor retornar, Ele encontrará um povo que sabe orar com fé e que está preparado para receber a salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós somos filhos de um Pai Celestial amoroso e podemos desfrutar de um canal de comunicação pessoal e direto com Ele quando oramos com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo. E depois, agimos de acordo com as respostas que recebemos por meio dos sussurros do Espírito Santo. Com fé, oramos, ouvimos e obedecemos, para que possamos nos tornar um dia um com o Pai e com o Filho. A oração de fé abre o caminho para recebermos as gloriosas bênçãos enviadas do céu,
O Salvador ensinou: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e ser-vos-á aberto. Porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Se queremos receber, precisamos bater. Nessa busca pela verdade, Joseph Smith leu: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem repreensão, e ser-lhe-á dada. Por meio da sua oração de fé, os céus se abriram. Deus, o Pai, e seu Filho Jesus Cristo desceram em glória e falaram a Joseph, iniciando assim a dispensação da plenitude dos tempos. Para nós, cura milagrosa, proteção poderosa, conhecimento divino, perdão libertador e paz preciosa estão entre as respostas que vêm quando oferecemos com fé os desejos mais sinceros de nossa alma. Nós oramos ao Pai em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, envolvendo assim os 3 membros da Trindade em nossas orações. Oramos ao nosso Pai Celestial e somente a Ele, porque Ele é Deus no céu, que é infinito e eterno, de eternidade a eternidade, o Criador do céu e da terra e de tudo o que neles há. Como nosso Criador, Ele deu mandamentos de que deveríamos amá-lo e servi-lo, o único Deus vivo e verdadeiro, e que Ele seria o único ser a quem deveríamos adorar. Ao orarmos ao Pai Celestial com fé, Ele nos consolará nas aflições e poderemos banquetear-nos com seu amor. O presidente Henry B. Eyring contou que as orações de seu pai, durante uma batalha perdida contra o câncer, ensinaram-lhe sobre o profundo relacionamento pessoal entre Deus e seus filhos. Ele disse: quando a dor se tornou intensa, nós o encontramos certa manhã de joelhos ao lado da cama. Ele estava fraco demais para voltar ao leito. Disse-nos que orara para perguntar ao Pai Celestial por que tinha de sofrer tanto, se sempre tentara ser bom. Contou-nos que, como uma bondosa resposta, ele ouviu: Deus precisa de filhos corajosos. E assim, ele foi valente até o fim, confiando que Deus o amava, que o ouvia e que o elevaria. Teve a bênção de ter aprendido bem cedo e jamais esquecido que um Deus amoroso está ao alcance de nossa oração. Oramos em nome de Jesus Cristo, porque nossa salvação está em Cristo, e debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Nós nos achegamos ao Pai no sagrado nome de Jesus Cristo, porque Ele é nosso advogado junto ao Pai, e Ele pleiteia a nossa causa. Ele sofreu, sangrou e morreu para glorificar seu Pai, e sua misericordiosa súplica em nosso favor torna possível que cada um de nós obtenha paz nesta vida e vida eterna no mundo vindouro. Ele não quer que soframos ou suportemos mais provações do que é necessário. Ele quer que nos voltemos a Ele e permitamos que Ele alivie nossa carga, cure nosso coração e purifique nossa alma por meio de seu poder purificador. Nunca devemos tomar seu nome em vão, com palavras repetidas e decoradas. Orações sinceras oferecidas no sagrado nome de Jesus Cristo são uma expressão de nosso devotado amor, nossa gratidão eterna e nosso firme desejo de orar como Ele orou, de fazer o que Ele fez e de nos tornarmos o que Ele é. Oramos pelo poder do Espírito Santo, porque aquele que pede em espírito, pede de acordo com a vontade de Deus. Quando oramos com fé, o Espírito Santo guia nossos pensamentos de modo que nossas palavras se harmonizem com a vontade de Deus. Não peçais para satisfazer vossas concupiscências, mas pedi com inquebrantável firmeza que não caiais em tentação,
mas que possais servir ao verdadeiro Deus vivo. O importante não é apenas saber orar. Também é importante que saibamos como receber a resposta para a nossa oração, tendo discernimento, permanecendo alerta, sendo capazes de ver com uma clara percepção e entender com clara intenção a vontade e o propósito de Deus para nós. O presidente Eyring compartilhou: já recebi respostas às minhas orações. Essas respostas eram muito claras quando minha vontade era subjugada pela insuperável necessidade de conhecer o desejo do Senhor. É desse modo que a resposta do amoroso Pai Celestial pode ser falada à mente, por meio da voz mansa e delicada, e pode ser escrita no coração. Quando o Salvador entrou no jardim do Getsemane, sua alma estava cheia de tristeza, até a morte. Em agonia, o único a quem ele podia se achegar era o seu pai. Ele suplicou: se é possível, passa de mim este cálice. Mas acrescentou: porém, não seja como eu quero, mas como tu queres. Apesar de não ter pecados, o Salvador foi chamado para sofrer dores, aflições e tentações de toda espécie, incluindo as doenças e enfermidades de seu povo. Ele padece segundo a carne, para tomar sobre si os pecados de seu povo, para apagar-lhes as transgressões, de acordo com seu poder de libertação. 3 vezes ele orou: Pai, faça-se a tua vontade. O cálice não foi removido. Em humilde e fervorosa oração, ele foi fortalecido para seguir em frente e cumprir sua missão divina de preparar a nossa salvação, para que pudéssemos, assim, nos arrepender, crer, obedecer e obter as bênçãos da eternidade. As respostas que recebemos ao orar podem não ser as que esperávamos, mas nos momentos difíceis, nossas orações se tornam uma fonte salvadora de amor e terna misericórdia. Nos momentos de súplica, podemos ser fortalecidos para seguir em frente e cumprir tudo o que foi nos ordenado a fazer. Aos seus santos que vivem em tempos difíceis, o Senhor disse: que console vosso coração, pois toda a carne está em minhas mãos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não importa se nossas orações são oferecidas individualmente, em família, na igreja, no templo, onde quer que estejamos, ou se oramos com o coração quebrantado e um espírito contrito para buscar perdão, sabedoria divina ou simplesmente a força para perseverar. Que oremos sempre, de todo o coração, voltando continuamente para Deus, pelo bem-estar nosso e pelo bem-estar daqueles que nos rodeiam. Um desejo sincero oferecido em espírito de gratidão pelas bênçãos em abundância e a gratidão pelas lições de vida instila em nosso coração uma fé inabalável em Cristo, um esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens. A oração é um dom de Deus. Nunca precisamos nos sentir perdidos ou sozinhos. Eu testifico que todo momento de preciosa oração pode ser um tempo sagrado com o Pai, em nome do Filho e pelo poder do Espírito Santo. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. On a signal from the conductor, Ao sinal do regente, a congregação ficará em pé e se juntará ao coro para cantar o hino Cantando Louvamos, número 50. Após o hino, ouviremos o Elder Craig C. Christensen, da presidência dos 70. Em seguida, ouviremos o Elders Juan A. Uceda e J. Devin Cornish, dos 70. Após esses discursos, o coro nos agraciará com o hino Aproveite seu tempo para ser santo.
This is the 186th Esta é a Conferência Geral Semestral número 186 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Brothers and sisters, when Moroni first came to Irmãos e irmãos, quando Moroni apareceu a Joseph Smith pela primeira vez, ele advertiu que o nome de Joseph seria considerado bom e mau entre todas as nações. Vimos o cumprimento dessa profecia. Na guerra entre o bem e o mal, a restauração do Evangelho por meio do profeta Joseph Smith não somente inspirou os fiéis que o seguiam, mas também provocou os antagonistas que lutaram furiosamente contra a causa de Sião e contra o próprio Joseph. Essa batalha não é nova. Teve início logo após o jovem Joseph entrar no bosque sagrado e continua hoje em dia com maior visibilidade na internet. O próprio Senhor declarou a Joseph Smith: "Os confins da terra indagarão a respeito de teu nome, e tolos zombarão de ti, e o inferno se enfurecerá contra ti, enquanto os puros de coração e os prudentes e os nobres e os virtuosos procurarão conselho e autoridade e bênçãos sobre tuas mãos constantemente." Presto meu testemunho hoje a todos que buscam compreender melhor a missão sagrada de Joseph Smith Jr., o profeta da restauração. Não precisamos ficar constrangidos de testificar da missão de Joseph como profeta vidente e revelador, porque o Senhor sempre trabalhou por meio de profetas. Devido às verdades restauradas por meio de Joseph Smith, sabemos muito mais sobre nosso Pai Celestial e o Salvador Jesus Cristo. Sabemos sobre seus atributos divinos, seu relacionamento entre si e conosco, e o grande plano de redenção que nos permite voltar à presença deles.
Falando sobre Joseph, o presidente Brigham Young declarou: foi decretado nos conselhos da eternidade, muito antes de serem lançados os fundamentos da terra, que ele, Joseph Smith, deveria ser o homem na última dispensação deste mundo, a revelar a palavra de Deus ao povo e receber a plenitude das chaves e o poder do sacerdócio do Filho de Deus. O Senhor tinha seus olhos postos sobre ele, pois ele foi preordenado na eternidade para presidir esta última dispensação. Em preparação para esta grande obra, Joseph Smith nasceu em uma família amorosa que passou por muitos dos fardos e das provações da vida. Quando Joseph começou a amadurecer, seus sentimentos em relação a Deus eram profundos e muitas vezes pungentes. No entanto, ele estava confuso com as ideias religiosas conflitantes de sua época. Felizmente, o jovem Joseph não permitiu que suas perguntas enfraquecessem sua fé. Ele leu a Bíblia da família e encontrou essa resposta: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem repreensão, e ser-lhe-á dada. Joseph escreveu: jamais uma passagem de Escritura penetrou com mais poder no coração de um homem do que essa naquele momento no meu. Pareceu entrar com grande força em cada fibra de meu coração. Refleti repetidamente sobre ela. Com fé singela, Joseph agiu de acordo com esses sentimentos espirituais. Ele encontrou um lugar afastado, ajoelhou-se e começou a oferecer a Deus os desejos de seu coração. Há muito poder na descrição de Joseph sobre o que aconteceu. Vi um pilar de luz acima de minha cabeça, mais brilhante que o sol, que descia gradualmente sobre mim. Quando a luz pousou sobre mim, vi dois personagens cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição, pairando no ar acima de mim. Um deles falou-me, chamando-me pelo nome, e disse, apontando para o outro: este é o meu filho amado. Ouve-o. Essa foi a primeira visão de Joseph Smith. Nos anos que se seguiram, Joseph traduziu o livro de Mormon pelo dom e poder de Deus. Inúmeros outros seres celestes o visitaram, restaurando as verdades e a autoridade que haviam sido perdidas por séculos. Essas comunicações divinas de Joseph Smith abriram as janelas do céu e as glórias da eternidade à nossa visão. A vida de Joseph é um testemunho de que, se qualquer um de nós tem falta de sabedoria, podemos pedir a Deus, com fé, e receber respostas, às vezes de seres celestes, mas com mais frequência por meio do poder do Espírito Santo, que fala a nós por meio de pensamentos e sentimentos inspirados. E por meio do Espírito Santo, podemos saber a verdade de todas as coisas. Para muitos de nós, um testemunho do profeta Joseph Smith tem início ao lermos o livro de Mormon. Li o livro de Mormon de capa a capa pela primeira vez quando era um jovem aluno do seminário matutino. Com minha imaginação ágil, decidi ler como se eu fosse Joseph Smith, descobrindo as verdades do livro de Mormon pela primeira vez. Isso causou uma influência tão grande em minha vida que continuo lendo o livro de Mormon dessa forma. Frequentemente sinto que isso aprofunda minha gratidão pelo profeta Joseph e pelas verdades restauradas nesse precioso livro. Por exemplo, imagine os sentimentos de Joseph enquanto traduzia as passagens sobre o batismo para a remissão dos pecados. Joseph, que havia sido comunicado que não se filiasse a nenhuma das igrejas existentes, certamente tinha perguntas sobre essa ordenança de salvação. Suas perguntas o conduziram mais uma vez a orar, e essa oração resultou na visita de João Batista, que restaurou o sacerdócio arônico e a autoridade para batizar. Ou pense em como Joseph deve ter se sentido quando soube pela primeira vez que Jesus Cristo visitou o povo do hemisfério ocidental, que ele os ensinou, orou por eles, curou seus doentes, abençoou suas crianças, conferiu-lhes a autoridade do sacerdócio e administrou o sacramento a eles. Joseph talvez não tenha percebido isso na época, mas o que ele aprendeu sobre as ordenanças e a organização da igreja primitiva de Cristo preparou-o para posteriormente ajudar o Senhor a restaurar essa mesma igreja na terra.
Durante a tradução do livro de Mormon, Joseph e sua esposa Emma lamentaram a morte de seu bebê. Naqueles dias, os pregadores ensinavam frequentemente que as crianças que morriam sem batismo estariam condenadas para sempre. Com isso em mente, imagine como Joseph se sentiu ao traduzir estas palavras do profeta Mormon. Criancinhas não necessitam de arrependimento nem de batismo. As criancinhas estão vivas em Cristo desde a fundação do mundo. Talvez a passagem mais impressionante do livro de Mormon para o jovem Joseph pode ter sido o 3º capítulo de 2º Nefi. Esse capítulo contém uma antiga profecia sobre um vidente escolhido, a quem o Senhor levantaria nos últimos dias. Um vidente chamado José, que receberia o nome de seu pai. Esse futuro profeta seria de grande estima e faria um trabalho de grande benefício ao seu povo. Ele seria grande como Moisés e receberia poder para revelar a palavra de Deus. Pensem como Joseph Smith deve ter se sentido quando percebeu que essa profecia era sobre ele. Ele não estava traduzindo simplesmente história, ele estava traduzindo uma visão dos últimos dias, da miraculosa restauração do Evangelho de Jesus Cristo. E o próprio Joseph ajudaria a cumpri-la. Hoje, quase 200 anos depois, é fácil ver como essa profecia tem se cumprido. Sabemos sobre as coisas grandiosas que Joseph realizou como profeta do Senhor. Mas lembre-se de que quando Joseph traduziu essa profecia, ele tinha feito poucas das coisas que os profetas predisseram. Ele ainda era um rapaz com pouco mais de 20 anos. A igreja não tinha sido organizada. Não havia alas ou ramos, nenhum missionário e nenhum templo. Quase ninguém tinha ouvido falar de Joseph Smith. E alguns dos que ouviram opuseram-se ativamente a ele. Agora veja a grande obra que o Senhor realizou por meio de seu servo Joseph, apesar da oposição contra ele. O cumprimento dessa profecia é uma evidente do chamado profético de Joseph Smith. Se alguém estiver questionando o seu testemunho de Joseph Smith ou estiver lidando com informações errôneas, enganosas e falsas sobre sua vida e seu ministério, convido a refletir sobre os frutos, as muitas bênçãos que recebemos por meio da milagrosa missão de Joseph Smith, o profeta da restauração. Pelo fato de Joseph Smith ter sido um profeta, as revelações dos profetas não são mais uma coisa do passado. O dia de milagres, visões, cura e ministração de anjos não cessou. Pelo fato de Joseph Smith ter sido um profeta, cada um de nós tem acesso ao poder e às bênçãos do santo sacerdócio, incluindo o batismo, o dom do Espírito Santo e o sacramento. Pelo fato de Joseph Smith ter sido um profeta, temos as bênçãos e ordenanças do templo que nos unem a Deus, tornam-nos seu povo e nos manifestam o poder da divindade, permitindo-nos um dia ver o rosto de Deus, o Pai, e viver. Pelo fato de Joseph Smith ter sido um profeta, sabemos que o casamento e a família são uma parte essencial do plano de Deus para a nossa felicidade. Sabemos que por meio dos convênios e das ordenanças, nossos estimados relacionamentos familiares podem durar eternamente. Pelo fato de Joseph Smith ter sido um profeta, temos mais do que uma janela para o céu. A própria porta para a eternidade está aberta para nós. Podemos conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. A vida eterna pode ser nossa. Acima de tudo, pelo fato de Joseph Smith ter sido um profeta, temos testemunhos e mais testemunhos de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Salvador do mundo. Temos uma corrente ininterrupta de testemunhas especiais de Jesus Cristo, incluindo nosso profeta atual, o presidente Thomas S. Monson, os conselheiros na primeira presidência e os membros do Quórum dos 12 Apóstolos. Aos seus testemunhos, acrescento o meu testemunho humilde, mas seguro. Jesus Cristo vive e dirige sua igreja. Joseph Smith foi e é o profeta da restauração. O poder e a autoridade de Deus estão novamente na terra. Declaremos destemidamente nosso testemunho e nossa gratidão por esse maravilhoso profeta, vidente e revelador do Senhor.
É minha oração, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Em 1977, eu servia como missionário de tempo integral em Cusco, no Peru. Meu companheiro e eu recebemos autorização para levar todos os missionários da zona de Cusco para conhecer as magníficas ruínas de Machu Picchu. Antes do fim de nossa visita às ruínas, alguns missionários quiseram conhecer a Ponte Inca, que fica em uma determinada parte da trilha na montanha. Imediatamente, senti no coração o Espírito me compelir a não ir lá. A trilha ficava do lado da montanha, que tinha um declive de 610 metros. Em várias partes da trilha, havia apenas largura suficiente para passar uma pessoa de cada vez. Meu companheiro e eu dissemos a eles que não deveriam ir até a Ponte Inca. No entanto, os missionários insistiram para que fôssemos. As súplicas tornaram-se mais intensas e, mesmo com o Espírito tendo me indicado o contrário, cedi à pressão dos colegas e disse-lhes que visitaríamos a ponte, mas somente se fôssemos extremamente cuidadosos. Entramos na trilha que levava à Ponte Inca. Eu fui o por último no grupo e, no começo, todos estavam andando bem devagar, como combinamos. Depois, os missionários começaram a caminhar mais rapidamente e até mesmo a correr. Eles ignoraram minha advertência para irem mais devagar, e eu me senti obrigado a alcançá-los e a dizer-lhes que teríamos que voltar. Eu estava bem atrás em relação a eles e tive que correr rapidamente para alcançá-los. Ao fazer uma curva em uma passagem muito estreita que não dava para passar duas pessoas juntas, eu me deparei com um missionário parado de pé, com as costas viradas para as pedras. E eu perguntei a ele por que ele estava parado ali. Ele me disse que sentiu que deveria ficar naquele lugar por um instante e que eu deveria prosseguir. Senti que deveria alcançar rapidamente aqueles que estavam à nossa frente. Ele então me ajudou a passar por ele e consegui avançar um pouco mais na trilha. Notei que o chão estava cheio de plantas. Finquei meu pé direito na terra, percebendo então, enquanto eu caía, que não havia nada embaixo das plantas. Eu agarrei-me desesperadamente em alguns galhos que ficavam abaixo da trilha. Por um momento, eu pude ver, aproximadamente 600 metros abaixo, o rio Urubamba, que atravessa o Vale Sagrado dos Incas. Senti-me sem forças e era apenas uma questão de tempo até que eu não conseguisse mais me segurar. Naquele momento, orei intensamente. Foi uma oração curta. Abri a boca e pronunciei: Pai, ajuda-me. Os galhos não eram fortes o suficiente para suportar o peso de meu corpo. Eu sabia que meu fim estava próximo. No momento exato em que estava prestes a cair, senti uma firme mão segurar meu braço e me puxar para cima. Com aquela ajuda, consegui continuar lutando para subir e voltar para a trilha. O missionário que estava atrás de mim foi quem me salvou. Na realidade, nosso Pai Celestial me salvou. Ele ouviu minha voz. Por 3 vezes eu tinha ouvido a voz do Espírito me dizer para não ir à Ponte Inca. No entanto, eu não obedeci. Eu estava em estado de choque, pálido, e não sabia o que dizer. Então, eu me lembrei de que os outros missionários estavam à nossa frente e seguimos à sua procura até que os encontramos e contamos o que havia acontecido comigo. Voltamos a Machu Picchu, tomando muito cuidado e em silêncio. Na viagem de volta, permaneci em silêncio e uma ideia me veio à mente de que ele prestara atenção à minha voz, mas eu não prestara atenção à voz dele. Senti profunda dor em meu coração por ter desobedecido sua voz e, ao mesmo tempo, um forte sentimento de gratidão por sua misericórdia. Ele não exerceu sua justiça sobre mim, mas em sua grande misericórdia, ele salvou minha vida.
Ao fim do dia, durante minha oração pessoal, orei sinceramente ao Pai das Misericórdias e o Deus de toda a consolação. Orei com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo. Na manhã daquele mesmo dia, orei apenas com os lábios. Mas quando eu estava prestes a esmorecer, orei a Ele com todo o meu coração. Pensei em minha vida até aquele momento. Percebi que em várias ocasiões nosso Pai Celestial foi muito misericordioso comigo. Ensinou-me lições naquele dia em Machu Picchu e em Cusco, no Peru. Uma das grandes lições que aprendi foi que devo sempre orar com um coração sincero e com real intenção, exercendo fé em Cristo. Certa ocasião, o Senhor Jesus Cristo estava a orar num certo lugar, e quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Então, ele ensinou os seus discípulos a orar. E hoje, ele ensina a você e a mim a orar como se o estivéssemos vendo em nossa mente, orando no Getsemane e dizendo: porém não se faça a minha vontade, senão a tua. Quando você ora, realmente deseja que não se faça a sua vontade, mas a dele? Paulo descreve como Jesus orou nos dias da sua carne, em especial no Getsemane, oferecendo com grande clamor e lágrimas orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. Foi ouvido quanto ao que temia. Quando você ora, você o faz com o coração ou apenas com os lábios? Você é superficial em suas orações? Jesus orou intensamente e falou com seu Pai. E aconteceu que, sendo batizado, também Jesus, e orando, abriu-se o céu. Quando ora, você sente como se o céu estivesse aberto? Quando foi a última vez em que você sentiu essa conexão com o céu? Jesus se preparou para tomar decisões importantes orando ao Pai. Subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles. Você se prepara para tomar decisões importantes orando a seu Pai Celestial? Você se prepara para um momento de oração? Quando Jesus veio ao continente americano, ensinou as pessoas a orar. E disse-lhes Jesus: continuai a orar. E não cessaram de orar. Jesus nos convida a orar sempre. Ele sabe que nosso Pai Celestial nos ouve e nos dá o que é melhor para nós. Por que às vezes não queremos receber? Por quê? No exato momento em que dizemos: Pai Celestial, Ele ouve nossa oração e é sensível a nós e às necessidades e a nossas necessidades. E seus olhos e ouvidos se voltam para nós. Ele lê nossa mente e sente nosso coração. Não se pode esconder nada dele. Agora, o que é maravilhoso é que ele vai vê-lo com os olhos do amor e da misericórdia. Algo que não podemos compreender plenamente. No entanto, o amor e a misericórdia estão com ele no exato momento em que você diz: Pai que está no céu. Portanto, o momento da oração é muito, muito sagrado. Ele não é um homem para dizer: não, eu não ouvirei agora, pois você só vem a mim quando está com problemas. Somente um homem faria isso. Ele não é um homem para dizer: você não imagina como eu estou ocupado agora.
Somente um homem faria isso. É minha esperança e minha oração, assim como Jesus nos ensinou a orar, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Dear sisters and brothers, Queridas irmãs e queridos irmãos, que bênção é estarmos reunidos para ser ensinados pelos servos do Senhor. Não é maravilhoso ver de quantas maneiras nosso amoroso Pai Celestial nos guia e nos abençoa? Ele realmente quer que voltemos para casa. Graças a uma sequência de eternas misericórdias, quando era jovem, um jovem médico recém-formado na Faculdade de Medicina, fui aceito para fazer residência pediátrica em um programa de estudos muito respeitado e competitivo. Quando conheci os outros residentes, senti que era o menos inteligente e preparado de todos. Achei que não haveria meio de conseguir me equiparar ao restante do grupo. No início de nosso terceiro mês, eu estava no posto de enfermagem do hospital, tarde da noite, lamentando-me e caindo de sono, tentando redigir o pedido de internação de um menino com pneumonia. Nunca havia me sentido tão desanimado na vida. Não fazia a menor ideia de como tratar a pneumonia em um menino de 10 anos. Comecei a questionar o que estava fazendo ali. Bem naquele momento, um dos residentes sêniores colocou a mão no meu ombro. Ele me perguntou como estava me saindo e desabafei com ele minhas frustrações e meus temores. Sua resposta mudou minha vida. Disse-me o quanto ele e todos os outros residentes sêniores estavam orgulhosos de mim e como achavam que eu seria um excelente médico. Em resumo, ele acreditou em mim quando nem eu acreditava em mim mesmo. Da mesma forma que aconteceu comigo, com frequência ouvimos os membros perguntarem: será que sou bom o suficiente como pessoa? Ou será que vou mesmo conseguir alcançar o reino celestial? Evidentemente, não existe isso de ser bom o suficiente. Nenhum de nós poderá conquistar ou merecer a salvação. Mas é normal perguntar-nos se somos aceitáveis perante o Senhor, que é como entendo essas perguntas. Às vezes, ao frequentar a igreja, ficamos desanimados até mesmo com os convites sinceros que nos fazem para que nos tornemos melhores. Pensamos em silêncio: não consigo fazer todas essas coisas, ou jamais serei tão bom quanto todas essas pessoas. Talvez nos sintamos como me senti no hospital aquela noite. Por favor, meus amados irmãos e irmãs, precisamos parar de nos comparar a outras pessoas. Torturamos-nos desnecessariamente quando competimos e nos comparamos. Julgamos falsamente nosso valor pessoal pelas coisas que temos ou que não temos e pela opinião de outras pessoas. Se tivermos que nos comparar, comparemos o modo como éramos no passado a como somos hoje e até a como queremos ser no futuro. A única opinião a nosso respeito que importa é a que o Pai Celestial tem de nós. Perguntem sinceramente a Ele o que pensa a respeito de vocês. Ele vai demonstrar amor e vai nos corrigir, mas jamais vai nos desencorajar. Esse truque é de Satanás. Deixe-me ser direto e claro. As respostas para as perguntas: sou bom o suficiente? E será que vou conseguir? São sim. Você será bom o suficiente. E sim, você vai conseguir desde que continue se arrependendo e não se justificando, nem se rebelando. O Deus do céu não é um juiz impiedoso que procura qualquer desculpa para tirar-nos do jogo. Ele é nosso Pai perfeitamente amoroso, que deseja, mais do que qualquer outra coisa, que todos seus filhos voltem para casa e vivam com Ele em família para sempre. Ele realmente nos deu seu Filho unigênito para que não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Por favor, acreditem e, por favor, tenham esperança e consolo nessa verdade eterna. Nosso Pai Celestial quer que tenhamos êxito. Essa é sua obra e sua glória. Gosto muito do modo como o presidente Gordon B. Hinckley ensinou esse princípio. Eu ouvi diversas vezes dizendo: irmãos e irmãs, tudo o que o Senhor espera de nós é que tentemos, mas precisamos realmente tentar. Realmente tentar significa fazer o melhor que pudermos, reconhecendo os pontos que precisamos melhorar, e depois tentar novamente. Ao fazer isso repetidas vezes, vamos nos aproximar cada vez mais do Senhor. Sentiremos cada vez mais seu Espírito e receberemos mais graça ou ajuda do Senhor. Às vezes acho que não reconhecemos muito bem
o quanto o Senhor deseja nos ajudar. Amo as palavras do Elder David A. Bednar, que disse: a maioria de nós compreende claramente que a expiação é para os pecadores. Não tenho certeza, porém, se sabemos e compreendemos que a expiação também é para os santos. A expiação nos ajuda a vencer e evitar o mal, e fazer o bem, e tornar-nos bons. É pela graça do Senhor que os indivíduos recebem força e ajuda para fazer boas obras, o que não conseguiriam fazer se tivessem que agir sozinhos. Essa graça é um poder capacitador, ou a ajuda de Deus que cada um de nós necessita desesperadamente para qualificar-se para entrar no reino celestial. E tudo o que temos de fazer para receber essa ajuda celeste é pedir e depois agir de acordo com a inspiração justa que recebermos. A boa notícia é que, se tivermos nos arrependido sinceramente, nossos antigos pecados não nos impedirão de sermos exaltados. Moroni nos diz o seguinte a respeito dos transgressores de sua época: sempre, porém, que se arrependiam e pediam perdão com verdadeiro intento, eram perdoados. E o próprio Senhor falou o seguinte a respeito do pecador: se confessar seus pecados diante de ti e de mim, e arrepender-se com sinceridade de coração, tu o perdoarás, e eu também a perdoarei. Sim, tantas vezes quantas o meu povo se arrepender, perdoá-lo-ei de suas ofensas contra mim. Se nos arrependermos sinceramente, Deus realmente vai nos perdoar, mesmo que tenhamos cometido o mesmo pecado repetidas vezes. Conforme o Elder Jeffrey R. Holland afirmou, por mais chances que achem que perderam, por mais erros que sintam ter cometido, testifico-lhes que vocês não foram para além do alcance do amor divino. Não lhes é possível afundar tanto a ponto de não ver brilhar a infinita luz da expiação de Cristo. Isso não significa de modo algum que não há problema em pecar. O pecado sempre tem consequências. O pecado sempre prejudica e fere tanto o pecador quanto as pessoas que são afetadas pelos pecados dele. E o verdadeiro arrependimento nunca é fácil. Além do mais, entendam que, mesmo que Deus remova a culpa e amanche nossos pecados quando nos arrependemos sinceramente, pode ser que Ele não remova imediatamente todas as consequências de nossos pecados. Às vezes, elas permanecem conosco pelo restante de nossa vida. E o pior tipo de pecado é o premeditado, quando a pessoa diz: posso pecar agora e arrepender-me depois. Creio que seja uma grave zombaria do sacrifício e dos sofrimentos de Jesus Cristo. O próprio Senhor declarou: pois eu, Senhor, não posso encarar o pecado com o mínimo grau de tolerância. E a alma proclamou: eis que te digo que a iniquidade nunca foi felicidade. Um dos motivos pelos quais essa declaração de alma é particularmente verdadeira é que, com a repetição do pecado, distanciamos-nos do Espírito. Ficamos desanimados e paramos de nos arrepender. Mas, repito, graças à expiação do Salvador, podemos nos arrepender e ser plenamente perdoados assim que nosso arrependimento for sincero. O que não podemos fazer é nos justificar em vez de nos arrepender. Não vai dar certo justificar nossos pecados dizendo: Deus sabe que é difícil demais para mim, por isso Ele me aceita como eu sou. Realmente tentar significa prosseguir até alcançarmos plenamente o padrão do Senhor, que é claramente definido nas perguntas que nos fazem para recebermos uma recomendação para o templo. Uma outra coisa que certamente vai nos impedir de entrar no céu e vai nos afastar da ajuda que precisamos agora é rebelião. No livro de Moisés aprendemos que Satanás foi expulso do céu por rebelião. Estamos em rebelião toda vez que dizemos em nosso coração: não preciso de Deus e não tenho que me arrepender. Como pediatra de tratamento intensivo, sei que a rejeição arbitrária de um tratamento que poderia salvar a vida pode resultar desnecessariamente em morte física. De modo semelhante, quando nos rebelamos contra Deus, rejeitamos nossa única ajuda e esperança, que é Jesus Cristo, o que resulta na morte espiritual. Nenhum de nós pode fazer isso sozinho. Nenhum de nós jamais será bom o suficiente, senão pelos méritos e pela misericórdia de Jesus Cristo. Mas como Deus respeita nosso arbítrio, também não podemos ser salvos sem tentar. É dessa forma que o equilíbrio entre graça e obras acontece. Podemos ter esperança em Cristo porque Ele quer nos ajudar e nos modificar. Na verdade, Ele já nos ajuda. Simplesmente façam uma pausa e reflitam, reconhecendo a ajuda dele em sua vida. Testifico a vocês que, se realmente tentarem e não se justificarem nem se rebelarem, arrependendo-se com frequência e suplicando pela graça ou ajuda de Cristo, sem dúvida vocês vão ser bons o suficiente, ou seja, aceitáveis perante o Senhor. Vocês vão conseguir alcançar o reino celestial sendo aperfeiçoados em Cristo. E vão receber as bênçãos, a glória e a alegria que Deus deseja para cada um
de seus preciosos filhos, incluindo especificamente vocês e eu. Testifico que Deus vive e que Ele deseja que voltemos para casa. Testifico que Jesus vive. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. We express gratitude to the Mormon Tabernacle. Expressamos nossa gratidão ao coro do Tabernáculo Mórmon pela bela música oferecida nesta manhã. O último orador desta sessão será o Elder Neil L. Anderson, do Quórum dos 12 Apóstolos. Após suas palavras, o coro encerrará a sessão cantando: Se o caminho for cheio de provações, não desanimeis. A oração de encerramento será oferecida pelo Elder Marcus B. Nash, dos 70. Much of the important work of God
Grande parte do trabalho importante de Deus não é visível aos olhos do mundo. No 6º século a.C., surgiram ilustres pensadores, como Confúcio na China e Buda no leste da Índia. Mas o poder do sacerdócio de Deus estava sobre Daniel, o profeta que viveu em cativeiro durante o governo do rei babilônico Nabucodonosor. Perturbado com o sonho que teve à noite, o rei Nabucodonosor exigiu que seus magos e feiticeiros lhe dissessem o que ele havia sonhado e também a interpretação do sonho. Evidentemente, eles não puderam dizer ao rei o que ele havia sonhado e protestaram. Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há que requeresse coisa semelhante. O rei Nabucodonosor ficou furioso com o fracasso deles e declarou iradamente que todos os seus conselheiros seriam mortos. Daniel, um dos sábios do rei, orou pedindo misericórdia ao Deus do céu sobre esse segredo. Aconteceu um milagre. O segredo do sonho do rei foi revelado a Daniel. Daniel foi levado perante o rei. Podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Daniel respondeu: nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem declarar o que sonhastes. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O Deus do céu, disse Daniel, levantará um reino, uma pedra cortada sem mãos, que se fará um grande monte e encherá toda a terra, e não será jamais destruído, mas estará estabelecido para sempre. Certo é o sonho, disse Daniel, e fiel a sua interpretação. Com o sonho esclarecido e interpretado, o rei declarou sem hesitar: o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Por meio da milagrosa intervenção de Deus, foi mostrado a Daniel o futuro profetizado do Evangelho de Jesus Cristo, que seria restaurado na terra, um reino que encheria toda a terra e que não seria jamais destruído, mas seria estabelecido para sempre. O número de membros da igreja nos últimos dias seria relativamente pequeno, como Nefe profetizou, mas os membros estariam sobre toda a face da terra, e o poder e as ordenanças do sacerdócio estariam à disposição de todos os que os desejassem, enchendo toda a terra, como Daniel predisse. Em 1831, o profeta Joseph Smith recebeu esta revelação: as chaves do reino de Deus e da coligação de Israel das 4 partes da terra foram confiadas ao homem na terra, e daí rolará o evangelho até os confins da terra, como a pedra cortada da montanha sem mãos rolará até encher toda a terra. A coligação de Israel é um milagre, assemelhando-se a um gigantesco quebra-cabeça, cujas peças serão colocadas nos devidos lugares antes dos gloriosos acontecimentos da segunda vinda. Assim como podemos ficar perplexos diante de um monte de peças de quebra-cabeça, os antigos santos devem ter considerado o encargo de levar o Evangelho restaurado ao mundo inteiro uma tarefa quase impossível. Mas começaram, uma pessoa ou uma peça do quebra-cabeça por vez, encontrando as bordas retas, esforçando-se para estruturar devidamente esta obra divina. Pouco a pouco, a pedra cortada sem mãos começou a rolar. De centenas a milhares, até dezenas de milhares, e agora milhões de santos dos últimos dias, que fizeram convênios e que estão espalhados por todas as nações, estão conectando as peças do quebra-cabeça dessa obra maravilhosa e um assombro. Cada um de nós é uma peça do quebra-cabeça, e cada um de nós ajuda a colocar outras peças importantes no devido lugar. Vocês são necessários nesta grande causa. A visão que temos do que está diante de nós é bem clara agora. Podemos ver que o milagre continua
e que a mão do Senhor nos orienta ao preenchermos as lacunas que restam. Então, o grande Jeová dirá que o trabalho está terminado e ele retornará em majestade e glória. O presidente Thomas S. Monson disse: agora é o momento de membros e missionários se unirem, trabalharem juntos para trazer almas a Ele. Ele vai nos ajudar em nossos labores se agirmos com fé para realizar sua obra. A responsabilidade divinamente designada, que antes estava principalmente sobre os ombros dos missionários de tempo integral, agora é de todos nós. Todos queremos compartilhar o Evangelho restaurado. E com gratidão vemos que milhares são batizados a cada semana. Mas mesmo com essa bênção maravilhosa, nossa preocupação com nossos irmãos e irmãs e nosso desejo de agradar a Deus trazem consigo uma irrefutável urgência de compartilhar e fortalecer o reino de Deus no mundo inteiro. Mesmo com um forte desejo de compartilhar o Evangelho, talvez vocês não estejam tão felizes com o sucesso de seu empenho no passado. Pode ser que se sinta como um amigo meu que disse: conversei com meus familiares e amigos sobre a igreja, mas poucos mostraram qualquer interesse. E a cada rejeição foi me tornando mais hesitante. Sei que devo fazer mais, porém estou travado. E tudo que tenho é um enorme sentimento de culpa. Deixe-me ver se consigo ajudar. A culpa tem um papel importante porque ela nos desperta para as mudanças que precisamos fazer, mas há limites na extensão em que a culpa pode nos ajudar. A culpa é como a bateria de um carro movido a gasolina. Ela pode ligar o carro, dar a partida no motor e acender os faróis, mas não provê o combustível para a longa jornada à frente. A bateria, por si só, não é suficiente. Tampouco a culpa. Sugiro que parem de se sentir culpados em relação a quaisquer insuficiências que tenham no tocante a compartilhar o Evangelho. Em vez disso, orem, tal como a Alma ensinou, por oportunidades para servir de testemunhas de Deus em todos os momentos e em todas as coisas e em todos os lugares, para que outros sejam redimidos por Deus e contados com os da primeira ressurreição, para que tenham a vida eterna. Essa é uma motivação bem mais forte que a culpa. Servir de testemunha de Deus em todos os momentos e em todos os lugares afeta tanto o modo como vivemos, quanto o modo como falamos. Sejam abertos em relação à sua fé em Cristo. Quando surgir a ocasião, falem da vida dele, de seus ensinamentos e de sua incomparável dádiva para toda a humanidade. Compartilhem suas verdades poderosas que se encontram no livro de Mormon, tal como o presidente Uchtdorf ensinou. Ele nos deu esta promessa: qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Prometo-lhes que, se orarem com frequência e com sinceridade, pedindo oportunidades para servir de testemunhas de Deus, essas oportunidades virão. E aqueles que buscam mais luz e conhecimento serão colocados diante de vocês. Se vocês seguirem os sussurros do Espírito, o Espírito Santo vai levar suas palavras ao coração das pessoas. E um dia, o Salvador os confessará perante seu Pai. O trabalho espiritual de ajudar alguém a entrar no reino de Deus é um esforço de equipe. Envolva os missionários assim que puderem e orem pedindo auxílio do céu. Mas lembrem-se, o momento certo para a conversão de outra pessoa não depende inteiramente de vocês. Kamla Persand era das Ilhas Maurício e fazia faculdade de medicina em Bordeaux, França, quando a conhecemos em fevereiro de 1991. Tínhamos orado em família para conseguirmos compartilhar o Evangelho com alguém que estivesse buscando a verdade, e nós a ensinamos em nossa casa.
tive o privilégio de realizar o batismo dela, mas não fomos a influência mais significativa para que Kamala se filiasse à igreja. Amigos, missionários e até familiares tinham sido testemunhas de Deus em seu país natal. E certo dia, na França, quando era o momento certo para Kamala, ela tomou a decisão de ser batizada. Agora, 25 anos depois, as bênçãos dessa decisão estão a toda parte a seu redor. E o filho dela é um missionário em Madagascar. Por favor, não vejam seu empenho de compartilhar o Evangelho do Salvador com outras pessoas como um teste, cujo fracasso ou sucesso está condicionado à resposta positiva de seus amigos a seus sentimentos ou a seu convite para que conheçam os missionários. Com nossos olhos mortais, não podemos avaliar o efeito de nosso empenho, nem tampouco determinar o cronograma. Quando compartilhamos o amor do Salvador com outras pessoas, nossa nota sempre é 10, como ensinou o Elder Hales. Alguns governos restringiram o trabalho dos missionários, fazendo com que nossos nobres membros demonstrem ainda maior coragem para servir de testemunhas de Deus em todos os momentos e em todos os lugares. Nariejda, de Moscou, costuma colocar o livro de Mormon numa caixa de presente com muitos doces em volta. Eu lhes digo, disse ela, que esse é o presente mais doce que eu poderia lhes dar. Pouco depois de ser batizada na Ucrânia, Svetlana sentiu que devia compartilhar o Evangelho com um homem que ela via com frequência no ônibus. Quando o homem desceu na parada dele, ela perguntou: "Gostaria de saber mais a respeito de Deus?" O homem disse: "Sim." Os missionários ensinaram Victor e ele foi batizado. Ele e Svetlana, mais tarde, foram selados no templo de Freiberg, Alemanha. Tomem cuidado. Suas bênçãos podem vir de maneira inesperada. Há 7 anos, Kathy e eu conhecemos Diego Gomes e sua linda família em Salt Lake City. Eles foram a uma visitação pública conosco, mas educadamente declinaram nosso convite para conhecerem mais sobre a igreja. Em maio passado, recebi um telefonema inesperado de Diego. Alguns acontecimentos em sua vida o levaram a cair de joelhos em oração. Ele encontrou por si mesmo os missionários, ouviu as palestras e estava pronto para o batismo. Em 11 de junho passado, entrei nas águas do batismo com meu amigo e companheiro de discipulado, Diego Gomes. Sua conversão teve seu momento certo e aconteceu com a ajuda e o apoio de muitos que lhe estenderam a mão como testemunhas de Deus. Para nossos admiráveis jovens e jovens adultos do mundo inteiro, faço um convite e desafio especial de serem testemunhas de Deus. Aqueles que os rodeiam estão abertos ao questionamento espiritual. Lembram-se do quebra-cabeça? Vocês não estão desprovidos de recursos. Têm a tecnologia e a mídia social a seu comando. Precisamos de vocês. O Senhor precisa que se envolvam mais ainda nessa grande causa. O Salvador disse: "Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo." Não é por acaso que vocês moram na África, na Ásia, na Europa, na América do Norte, Central ou do Sul, no Pacífico ou em outro lugar do mundo de Deus, porque o Evangelho deve ser levado a toda nação, tribo, língua e povo. O Deus do céu levantou um reino, uma pedra cortada sem mãos, que se fez um grande monte e está enchendo toda a terra, e que não será jamais destruído, mas estará estabelecido para sempre.
Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Encerro com estas palavras de Doutrina e Convênios. Invocai o Senhor, para que seu reino siga pela terra, e seus habitantes recebam-no, e estejam preparados para os dias que virão, nos quais o Filho do Homem descerá do céu, revestido do esplendor de sua glória, para encontrar o reino de Deus na terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Trial
Our Father in heaven, Nosso Pai Celestial, somos profundamente gratos pelas grandes bênçãos e a oportunidade de estar aqui nesta conferência. Agradecemos pela doutrina que foi ensinada, pelos princípios que são saborosos para nossas almas. Somos gratos pela oportunidade que temos de ter esse convite. Oramos para que suas bênçãos, que nós possamos aplicar esses convites, esses princípios em nossa vida, para que o Espírito Santo possa nos guiar em nosso caminho, para que sejamos abençoados. Oramos com amor e gratidão e grande esperança em Ti. E fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Esta foi a transmissão da Conferência Geral Semestral número 186, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mórmon. Esta transmissão foi oferecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.